Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensiná-los de uma vez por todas como estudar a lei seca. Isso vai servir para qualquer concurso, tá? Eu sei que é um tema que muita gente não tem noção de como é que começa. E assim, o que eu vou te falar hoje, cara, é um negócio que é para você implementar a partir de hoje e você nunca mais vai cometer erros na hora de se preparar para um concurso público. O que eu vou te falar aqui, cara, são dicas valiosíssimas, tá? E que será um divisor de águas na sua preparação. Você vai sair de um concurseiro iniciante, que não tem noção nenhuma, para um concurseiro experiente que sabe os atalhos para você poder fazer uma preparação. Como eu sempre falo, pessoal, não interessa a quantidade de questões que você resolve por dia, não interessa quantas horas líquidas por dia você estuda ou acha que estuda, tá? Não interessa se você supostamente esgotou todo o conteúdo programático, para mim não interessa nada disso, tá? O que interessa para mim é se você tem uma preocupação com a forma como você estuda, o método, o processo, como estudar. Não tente quantificar nada. Eu odeio quando um aluno vira para mim e fala: eu tenho que resolver quantas questões por dia para passar no concurso. Eu tenho que estudar quantas horas por dia para passar no concurso. Não tente achar resposta para isso. Você vai preocupar-se em aprimorar o seu método. Melhore a forma como você estuda, que você vai ter resultado, independentemente de quantidade. O importante são os aspectos qualitativos e não os aspectos quantitativos. Feita essa introdução, vamos entender de uma vez por todas como é que você estuda lei de forma simples, tranquilo, sem estresse, tá? Eu tenho um conteúdo programático aqui de legislação, tá? Esse conteúdo aqui cai para os concursos da UFG. Eu vou usar como modelo para vocês entenderem mais ou menos como que a gente vai estudar uma lei. Vamos pegar como exemplo essa lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa, perfeito? Essa lei, qual que é o primeiro passo que você tem que fazer antes de começar a estudar essa lei? Baixar a lei. Então, você vai copiar, isso para todas as leis que você for estudar no seu concurso, tá? Então, você vai abrir o seu conteúdo programático, como eu sempre falo, estude aquilo que está no seu conteúdo programático, tá bom? Então, a partir do conteúdo, a gente vai saber, ó, tem que estudar essa e essa lei. Porque senão, se você não fizer essa leitura do conteúdo, às vezes você está estudando coisa desnecessária, tá? Então, primeiro passo, vamos baixar as leis, deixar tudo organizado? Beleza. Vou pegar o exemplo aqui da lei 8429. Vou lá no Google, põe no Google, primeiro site do Planalto, você clica, vai aparecer a lei. Primeiro passo, quando vocês abrirem essa página do Planalto, vocês vão clicar sempre que tiver, tá? Nem sempre tem, mas quando tiver, vocês vão clicar nesse texto compilado. O que significa isso aqui? Tá vendo esses riscos aqui, ó? Isso aqui são revogações, isso aqui não cai no concurso de vocês. Vocês querem a lei atualizada. Então, vocês vão clicar em texto compilado, porque ele vai tirar todos esses riscos, tá vendo? Aí, o que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl P, que é imprimir, só que você vai imprimir como PDF, tá? Eu sempre falo para vocês, não tem necessidade, eu não aconselho vocês ficarem imprimindo um monte de coisa. Estudem pelo computador, é muito mais fácil, você economiza papel e é mais eficiente também para você estudar, vocês vão ver, tá? Então, vou clicar em salvar como PDF, salvar. Cara, quando vocês forem salvar qualquer coisa, prezem por organização. Isso é importante, cara. Eu vou ensinar aqui como estudar e tudo, mas se você não tiver seus materiais organizados, de nada adianta, tá? O que eu acho muito importante vocês fazerem também? Salvar isso aqui na nuvem. Normalmente, vocês têm o hábito de salvar as coisas na área de trabalho. Não salvem na área de trabalho. Por quê? A área de trabalho fica aquele tantão de arquivo totalmente desorganizado, sem nenhum tipo de... Então, assim, o que você vai fazer? Você vai na nuvem, eu utilizo o OneDrive da Microsoft. Você usa o que você quiser, o Google Drive, Dropbox, qualquer um. Desde que seja na nuvem. Por que na nuvem?
Porque quando você salva o arquivo, ele salva automaticamente na nuvem que você salvou. E você consegue acessar esse arquivo de qualquer lugar. Às vezes você usa mais de um dispositivo, às vezes você usa um computador em casa, um computador no trabalho, o seu celular. E aí, se você salva na área de trabalho, você só consegue acessar de uma máquina. Se você salva na nuvem, você acessa de qualquer máquina aquela lei que está com as suas marcações. Por isso que é fundamental, pessoal. Anota essa dica. Salvem as coisas de vocês. Comecem a ter o hábito de salvar as coisas de vocês na nuvem, ok? Porque vai facilitar muito a vida de vocês. Então, eu tenho a minha nuvem aqui. Eu vou salvar no material que eu sempre salvo aqui, tá? Vou só mostrar para vocês. Eu tenho a pasta de legislação e aqui, ó, primeiro passo, eu coloquei o nome de cada uma das pastas. Ou seja, eu estou salvando a lei 8429, eu vou salvar ela onde? Na pasta da lei 8429, tá vendo? Ó, pasta 3, certo? Então, em cada lei, cada arquivo que você baixa, você salva na pasta respectiva, porque aí você sabe achar depois. Porque senão você começa a botar um monte de arquivo misturado e aí você não sabe achar o negócio. Então, você sempre dá nome. Então, por exemplo, L8429 compilado. Eu já sei identificar que isso aqui é a lei na íntegra. Então, beleza. Mas se fosse, por exemplo, eu estivesse salvando uma lista de questões, aí eu digitava L8429, underline, lista de questões. Ou então L8429, teoria. Sempre dá nome para os arquivos, porque fica mais fácil de você achar depois, certo? Todas essas dicas aqui, cara, é importante, tá? Super importante. Então tá aqui, pasta 3, lei 8429. Então, aqui eu vou salvar a lei, tá? Eu já tenho a minha lei salva, por isso que eu não vou salvar aqui. Eu já tenho ela salva, eu já deixei ali, tá bom? Só tô demonstrando para vocês implementarem aí na rotina de vocês, tá? Então, beleza? Fechou? Deixa eu cancelar aqui. Então é isso. Feito o download da lei, agora o que você vai fazer, pessoal? Como eu sempre falo, minha indicação, QConcursos. O site QConcursos, eu não recebo nada do QConcursos, não sou patrocinado, até deveria, porque eu estimulo muito, eu falo muito do QC. Eu uso o QC há mais de 10 anos, eu sempre usei o QC durante a minha trajetória de concurseiro e, cara, me ajudou pra caramba. Só que não adianta você ter o site de questões se você não sabe extrair todas as funcionalidades dele. Então, às vezes a pessoa faz assinatura, mas ela não sabe nem o caminho, né? Como que eu vou fazer um filtro assim para poder otimizar? Então, aqui eu estou aqui para te orientar a usar a ferramenta da melhor forma possível. Você pode usar outro site? Pode. Tec Concurso, por exemplo. Eu tenho vários alunos que usam o Tec. Eu uso o QC, então, por comodidade, por estar acostumado com essa plataforma, eu utilizo o QC mesmo, tá? Mas você pode usar qualquer uma. Beleza, QC. O que a gente vai fazer agora? Primeiro ponto, a gente precisa, pessoal, ter direcionamento para a banca. Então, a gente já sabe que a nossa banca é a UFG, o Instituto Verbena. Mas isso se aplica a FGV também? Se aplica, é a mesma coisa. FGV, FCC, Sebrasp, qualquer banca que você for fazer, você vai filtrar pela banca. Então, vamos supor, a gente vai fazer uma prova. Não vamos pegar nem como exemplo da UFG, vamos pegar, por exemplo, a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então, eu vou colocar aqui FGV e aí eu vou filtrar o que eu quero. Eu quero questões, o que eu quero? Eu quero questões da FGV sobre a lei de improbidade administrativa. É isso que eu estou buscando. Então, eu vou procurar por palavras-chave que nos remetem às questões de 8429. Eu tenho dois caminhos para isso. Você pode filtrar por disciplina, tá? Então, normalmente, essas leis específicas, elas ficam nessa disciplina de legislação federal, tá? Então, normalmente, elas ficam nessa aqui, legislação federal. E aí você procura, coloca 8429. Ela não tá aqui, não. Eu acho que ela tá no direito administrativo. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu acho que ela tá no direito administrativo. Então, você vai na disciplina de Direito Administrativo, aí você digita 8.429. Aí apareceu aqui, tá vendo? Ó, tópico 16, improbidade administrativa, etc, tal, beleza. Outra coisa que eu gosto, especificamente para a Lei 8429. E assim, galera, é sempre importante, quando vocês forem estudar, pensem o que vocês estão fazendo, tá? Não tenta só copiar o que eu estou fazendo, não. Às vezes vocês conseguem fazer um negócio diferente que eu não pensei.
às vezes vocês fazem um negócio massa e tal. Então eu sempre estimulo também vocês pensarem, não ficar só tentando reproduzir o que o outro está fazendo, tá? Porque às vezes vocês estão copiando tudo que eu estou fazendo, mas às vezes vocês estão pensando um negócio que eu não percebi aqui. Então vocês têm que estar sempre raciocinando, pensando, pô, se eu fizer assim, eu acho que fica melhor. Então sempre estimule o seu cérebro a pensar em soluções para você melhorar o método, como eu falei, o método, o processo de aprendizado, tá? Então, beleza, a gente já selecionou o assunto. Aí, para a lei de improbidade, a gente sabe que de 2021 para frente, que teve essa reforma recente, mudou bastante o perfil. Então, o que a gente quer fazer? A gente vai filtrar só questões de 2022 para frente, né? Porque às vezes em 2021, às vezes uma questão foi antes da reforma. Então, vamos pegar só questões de 23 e 22, tá? E eu vou excluir as desatualizadas e as anuladas, porque a gente também não quer, tá? Então, percebeu? A gente filtrou Fundação Getúlio Vargas, Lei 8429. Eu tô falando assim, específico para essa lei, mas você não precisava usar exatamente esses mesmos filtros. Aí vai depender de cada situação, entende? Mas você vai adaptar isso aí ao que você está buscando, tá bom? Mas o mais importante, na minha opinião, é você direcionar para a banca. Isso aí realmente eu acho muito fundamental, tá bom? E aí você vai filtrar. Isso aqui é uma forma, tá, pessoal? Uma forma é essa, tá? Olha só, selecionou 93 questões, é bastante, tá? É muito. Mas vamos lá. O que acontece agora? A gente já tem as questões de 8429 e a questão. Aí é aquela coisa, né? O aluno acha que o site de questões é só para você ficar testando conhecimento. Ah, vamos ficar resolvendo questãozinha para ver se eu acerto ou não. Cara, calma. Aqui eu tô para te ajudar. Olha só. As questões não servem somente para você ver o seu desempenho, ver se você está acertando ou não. As questões, elas podem ser úteis para você saber direcionar o seu estudo para aquilo que importa. Ou seja, você vai aprender a teoria através das questões. Ao invés de fazer o processo convencional, que é o quê? Primeiro estudar a lei inteira para depois ir para a questão. Não. Primeiro eu vou para as questões, vou ver o que a banca gosta de cobrar e depois eu vou para a teoria, que é o quê? A lei seca. Então, por exemplo, essa questão 1. Tá aí a questão 1. Eu nem vou ler a questão 1, tá? Eu sei que essa questão, ela trata da 8429, tá? E aí, pessoal, o que para mim importa nesse caso? O que me importa é aonde está o fundamento normativo para justificar a resposta dessa questão. Então, eu vou lá nos comentários. Vai na seção comentários. Deixa os mais curtidos. Não coloca por data, deixa pelos mais curtidos, porque normalmente os mais curtidos são os mais coerentes e que vão te dar uma base boa do que trata aquela questão, tá? Então, por exemplo, essa pessoa fez esse comentário, não colocou o artigo. Eu sempre gosto, pessoal, de ter o artigo certinho, tá? Para a gente localizar na lei o que é importante, porque essa pessoa aqui, esse segundo comentário, ele já colocou o artigo, tá vendo? Ó? Ele colocou o artigo 9º, tal, não sei o que, e colocou o inciso. Ok, isso aqui para mim é um dado importante. Então, eu já sei que essa questão, que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, ela abordou o artigo 9º, o inciso, e esse inciso é inciso 9, né? Inciso 9 do artigo 9º. Beleza. Então, eu vou localizar lá na lei agora. Então, o que você vai fazer? Abra a sua lei, tá? Abra a sua lei. Então, eu estou com a minha lei aqui toda marcada. Então, eu vou deixar uma aba da lei e uma outra aba da questão. Porque aí a gente vai sempre fazendo esse contraponto. Lei, questão, lei, questão, lei, questão. Isso aí é fundamental, tá? Então, tá aqui. Ele comentou o artigo 9º. Então, vamos procurar aqui, ó. Dá um Ctrl F. Você vai colocar art.9, tá? E aí você vai localizar o artigo 9º. Opa, beleza, achei, ó. Artigo 9º. E aí você vai localizar um inciso. Ele colocou o inciso... que é o inciso 4, na verdade. Eu falei inciso 9, inciso 4, tá? Então você sabe que a banca, ela abordou exatamente isso, tá? Ela falou, a banca trouxe o artigo 9. Qual que é o caput do artigo 9º aqui, né? Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito. Então, o que você vai marcar aqui, ó?
você sabe que o artigo 9º, ele trata do enriquecimento ilícito. E aí é uma outra dica que eu vou dar para vocês, galera. Outra coisa que eu esqueci de falar, tá? Esse aplicativo que eu estou utilizando aqui, esse software que eu estou marcando, que eu estou grifando, é o Microsoft Edge, tá? Então digita aí, Microsoft Edge. Se você usa o Windows, você já tem esse software instalado nativo no seu sistema operacional. Por que eu gosto tanto de utilizar o Microsoft Edge? Porque esse material aqui, ele está em PDF, tá? O formato dele é PDF. Eu abri ele no Edge e eu consigo, galera, fazer marcações, consigo grifar, consigo fazer várias coisas e salvar com os meus grifos, tá? Então, todas as vezes que eu fizer qualquer marcação, tá vendo essas marcações que eu já fiz aqui, ó? Tudo isso aqui fica salvo porque eu utilizo a nuvem e fica salvo na nuvem direto, automático, e também porque esse Microsoft Edge te permite fazer essas marcações. Então, é fundamental você ter um software de marcação como esse, né, que você consegue grifar, porque dessa forma você consegue ver na lei o que você marcou. Isso vai ser fundamental na sua revisão de véspera. Porque na hora que você for fazer a leitura da sua lei, você não vai ler a lei do jeito que vem, que é tantão de palavras. Não, você vai ler só aquelas palavrinhas que você marcou. Então, dessa forma, você sabe ver exatamente, ó, isso aqui é importante, ó, considera-se dolo. Então, eu sei que o dolo é importante. A lei nova de improbidade trata somente de dolo. Lembrar que ela se aplica ao direito administrativo sancionador. Então, você marca, puxa uma setinha, tal. Você consegue puxar a setinha, você consegue escrever alguma coisa, tá? De repente, você quer anotar um negócio aqui. Aí, você coloca uma cor diferente, tá vendo, ó? Aí você consegue anotar, salvar, e aí você salva com as suas anotações e você sabe localizar, pô, aquilo ali é importante. Então, na hora que você for fazer a sua revisão de véspera, já está tudo organizado, tudo salvo com as suas marcações. Isso é fundamental, pessoal. Vocês não têm noção do quanto isso é peça-chave aí na sua preparação, tá bom? Então, beleza, a gente sabe que o artigo 9º trata do enriquecimento ilícito. E uma das hipóteses do enriquecimento ilícito é o quê? Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essa entidade. Então a gente sabe que a questão da FGV, ela tratou exatamente do inciso 4 do artigo 9º. Então vamos dar atenção para isso aqui. Vamos ficar esperto com isso aqui. Porque a gente sabe que a banca gosta de cobrar os incisos relacionando o inciso com, por exemplo, aquela espécie de enriquecimento, de espécie de improbidade. Porque existem três espécies. Existe a espécie enriquecimento ilícito, que causa prejuízo ao erário e que atenta contra os princípios da administração pública. Então você tem que saber associar o inciso ao caput, a qual tipo de improbidade está se referindo. Entendeu? Então, só com isso aqui, pessoal, a gente já consegue ter uma noção do que é importante a gente ter em mente, tá? Então, aí sim, agora a gente vai voltar na questão e ler. Olha só. Então, fala assim, no início do ano corrente, Demétrio, que é diretor de uma escola, dolosamente utilizou-se não só de maquinário, como também do trabalho de determinados servidores, etc, etc. Considerando a atual redação, é correto afirmar que... Então, vamos pensar... Beleza, interessante. Esse inciso, então, significa o seguinte, que o Demétrio, ele está incorrendo nessa hipótese aqui do inciso 4, né? Então, significa que ele está importando em enriquecimento ilícito. Então, vamos ver a resposta? Então, vamos procurar aqui, ó. Praticou ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito? Sim, foi o que a gente viu, ó. Então, a gente está pensando, a gente não está somente lendo o comentário por ler, a gente está pensando. Então, quando você estiver fazendo o estudo, pensa o que você está fazendo. Tá? Para você saber associar uma coisa à outra, né? Então, a B, praticou ato de improbidade que causa prejuízo ao erário? Não, né? Porque causa prejuízo ao erário é outro artigo, né? Então, é o artigo 10. Aqui, ó. Esse artigo 10 é o que causa lesão ao erário. Então, a hipótese que ele incorre lá, que é o inciso 4, está no artigo 9º, que é de enriquecimento ilícito. Não é o 10 que causa lesão ao erário. E também não é o artigo 11, aquele que atenta contra os princípios da administração pública, que aí tem elencado outros incisos, são outras hipóteses. Entendi, bacana.
Ó, tá vendo? Agora a gente tá começando a entender. A gente não tá só resolvendo por resolver. A gente está resolvendo questões de forma inteligente. Por isso que eu falo, isso aqui que eu fiz, cara, é para uma questão. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu só com uma questão. Precisou a gente fazer 50 questões para a gente aprender o assunto? Não. A gente conseguiu ter uma compreensão global da lei só com uma questão, né? Então, não é o do que atenta contra os princípios, que a gente viu, que acabou de ver, que é do artigo 11. Ele não está no artigo 11. E não praticou improbidade. É errado. Ele praticou ato de improbidade. Então, a resposta é letra A. Ah, entendi. Olha que bacana. A gente está começando a pensar, a gente está começando a sair um pouco entendeu? É isso que você tem que fazer, galera. Isso aqui vai ser importantíssimo. Então a gente sabe, ó. Então a gente sabe que isso aqui caiu. Então vamos ficar esperto. Vamos resolver outra questão agora? Olha só. Agora vamos nem ler os comentários. Vamos ver direto aqui, ó. No que concerne tal, que dispõe sobre é correto afirmar que o gestor. Então, por exemplo, ele falou aqui, um gestor público, verificando a existência de equipamentos ociosos no órgão público que trabalha, resolve pegar emprestado um desses equipamentos para usar na obra que está fazendo na sua casa. Peraí. Ele está pegando emprestado equipamento do serviço público e utilizando na sua casa? Opa, peraí. Então isso aí pode ser o quê? Enriquecimento ilícito, né? Você não pode pegar um negócio que você usa, que é do serviço público, que é do aparelho estatal, e usar para fins de benefício próprio. Não é prejuízo ao erário e também não é contra os princípios da administração. É enriquecimento ilícito. Então, vamos ver as respostas. Praticou ato que importa no enriquecimento ilícito? Sim, letra A. Gabarito certo, né? Se bem que é bem parecido as questões, né? Mas, enfim, é exatamente isso. Tá vendo? Então, aqui a gente já começou a compreender a matéria. Com uma questão só, a gente já conseguiu compreender a matéria. Isso você vai fazer, cara, para todas as questões. Não precisa tentar resolver todas. Se você conseguir resolver uma parte muito boa, uma amostra muito boa de questões dessa forma, já dá para você ter uma preparação muito adequada para qualquer concurso, tá bom? Então, por exemplo, vou pegar essa questão 3 aqui para finalizar, ó, os comentários. A gente vai procurar pelo artigo, tá? Então, ó, aqui ele trata de vários artigos diferentes. Então, você tem ele está falando aqui o artigo 9º, o artigo 10, o artigo... o 9º e o 10 aqui, né, basicamente. Ó, artigo 12, ele está tratando do artigo 12. Então, essa questão ela está misturando vários artigos diferentes. Vamos tentar concentrar em questões onde aborda um artigo só, tá? Uma parte só da lei que fica mais fácil, tá bom? Por exemplo, essa questão aqui, ela trata do artigo 23, ó. Então, ela fala da ação de prescrição. Então, vamos localizar o artigo 23. Dá um Ctrl F, coloca art.23, tá? E aí você vai localizar lá. Opa, peraí, artigo 23. Aí você circula. Se tem um negócio, se tem uma informação que é muito quente, circula para você saber que aquilo é importante. Marca e salva com a sua marcação. Que aí você sabe que aquilo é importante, tá? Agora vamos voltar na questão, né? Então, ó, ele está perguntando sobre o prazo prescricional. Então, você já viu na lei, no artigo 23, que o prazo é de 8 anos. Então, na questão, você já arrisca aqui a B, já arrisca a D e a E, né? Então, ficou 8 anos contados a partir do conhecimento do fato ou a partir da ocorrência do fato, né? Então, contados a partir da ocorrência do fato. Ou seja, você vai grifar isso aqui, ó. Você grifa, marca, porque isso aqui é importante. Não basta só saber o prazo prescricional de 8 anos. É importante você saber também que ele é contado a partir da ocorrência do fato. Certo? Então, você tem essa colher de chá também, né? Você sabe ver cada detalhe do caput do artigo 23, tá bom? Porque às vezes você só observa só um ponto. Então, por exemplo, vamos supor que você tivesse gravado que era 8 anos. Aí você ficaria na dúvida entre A e a C. E aí? Como é que você vai responder a questão se você não sabe se é contado a partir do conhecimento do fato pelas autoridades ou a partir da ocorrência do fato, né? Então, no caso, é a letra C, a partir da ocorrência do fato, né? E aí a gente acerta a questão. Então, tá vendo? Aí a gente conseguiu compreender, né, toda a complexidade do artigo 23 e aí dessa forma você não vai errar mais, porque você vai marcar isso aqui. Quando você for fazer a revisão, você vai revisar a lei com todas as suas marcações. Entendeu, galera?
entender o que vocês vão fazer para todas as leis que vocês forem estudar. Vai ser desse jeito, tá? Vai sempre abrir aqui uma tela com a questão, outra tela com a lei, aqui vocês marcam, aqui vocês retomam e aí você vai construindo esse quebra-cabeça. Quando você perceber, você já está arrebentando aí as leis, tá bom? Essa foi a dica matadora, assim, tenho certeza, cara, que se você colocar em prática, você vai conseguir ter um rendimento muito melhor nos seus estudos, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.